Algumas considerações precisam ser feitas. As teses de Lutero não são dogmáticas, são principalmente, como você notou, críticas, principalmente às indulgências que ele considera não só inúteis à salvação como também perigosas em dois sentidos, tanto para quem as compra, já que quem as compra não se arrepende nem de pecados mais graves, fazendo tudo de novo, e também de quem as vende, sendo tentado pela corrupção do dinheiro abundante. Interessante também analisar a tese 38. Nesta tese perceba que Lutero ainda não é cismático, pois ainda respeita a figura do Papa já que acredita poder reformar a Igreja. Na tese 40 Lutero, que é agostiniano, ainda defende a penitência e o castigo como forma de melhora do ser humano. Em suma, estas são as 95 teses, marco do surgimento das igrejas evangélicas, embora, como bem foi dito, Lutero ainda não quisesse o cisma, mas somente a reforma. As 95 teses, espalhadas pela Europa, foram amplamente discutidas, em universidades, salões e debates. A notícia das teses chegou a Roma e a Igreja fez pouco caso delas. Espalhou histórias afirmando ser Lutero um bêbado e quando ficasse sóbrio cairia e se mudaria de opinião. O Papa Leão X ordenou ao professor de teologia Silvestro Mazzoleni que investigasse o assunto. Ele apresentou ao Papa no começo de 1518 um relatório completamente desfavorável a Lutero, afirmando que o monge agostiniano desafiava a autoridade do sumo pontífice declarando ser Lutero um herege. A reação da igreja chegou a Lutero, que, agora famoso em toda a Europa, acabou por fazer novas pregações. Desta vez expôs em sua igreja e na universidade a ideia da graça divina e da escravidão do homem ao pecado, base da doutrina evangélica. Segundo Lutero, a salvação não se dá por obras, mas pela fé somente. Nos debates sobre as indulgências, e percebendo que a igreja não aceitou suas teses, Lutero se tornou mais radical em suas pregações. Passou a desafiar abertamente a autoridade do Papa, pois a venda de indulgências havia sido sacramentada pela bula papal Unigenitus de 1343 do Papa Clemente V. Lutero foi qualificado como heresiarca pelo Papa Leão X e foi ordenado a Lutero ir até Roma, mas Lutero recusou-se. Lutero se tornou mais radical ainda. Afirmou que o papado como instituição não fazia parte da igreja primitiva e passou a defender a tomada das terras e dos bens da igreja pelos nobres alemães, afirmando não ser pecado tal prática. Esta última pregação em particular interessou a muitos senhores feudais, nobres, principalmente os de pequena extensão de terras. A igreja era uma grande latifundiária e senhora feudal em territórios alemães e muitos nobres passaram a se aproveitar dos discursos de Lutero e atacar algumas terras da igreja incorporando-as a seus feudos. O príncipe eleitor da Saxônia, Frederico, o Sábio, ele tinha este título por ter sido ele o financiador principal da construção, em 1502, da Universidade de Wittenberg, do qual Lutero foi estudante e professor. Passou a apoiar Lutero e lhe ofereceu proteção, pois a Inquisição já queria lhe fazer perguntas. Uma conversa com o representante do Papa na Alemanha, Karl von Miltitz, em janeiro de 1519, fez com que Lutero ficasse em silêncio, não mais participando de debates ou ministrando aulas. Ele também foi instigado pelo representante a escrever uma carta pedindo desculpas ao Papa com a promessa de que tudo seria esquecido e que a Inquisição não o perturbaria. Lutero, no entanto, nunca escreveu tal carta. Um colega de Lutero e propagandista de suas ideias foi convidado para um debate em Leipzig. Rompendo o silêncio, Lutero resolveu ir com ele. Isto ocorreu em junho de 1519. No debate, em que apareceram milhares de estudantes e nobres, Lutero foi agressivo, negou o direito divino do Papa e a ideia de que a Igreja possuía as chaves de São Pedro. Lutero negou inclusive que Pedro fosse Papa ou Bispo de Roma, como a Igreja Católica sempre afirmara, e elogiou os ortodoxos, membros da Igreja do Oriente que haviam se separado do catolicismo em 1054. Joanek, o organizador do debate, afirmou que Lutero se assemelhava a João Hus, um pregador tcheco que foi queimado pela Inquisição em 1410 por defender ideias parecidas às de Lutero. Após Joanek ter comparado Lutero a Hus, o debate acabou tendo Lutero sido ovacionado em público. Seus escritos, graças à prensa, circulavam em toda a Europa.
A Inquisição conseguiu censurá-los na Espanha e Portugal, mas na França e também em alguns estados e condados alemães. Na Inglaterra e em grande parte da Itália a censura foi impossível. Caravanas de estudantes afluíam ao Wittenberg para escutar Lutero. Seus sermões se tornaram mais profundos. Em 1519 publicou um pequeno artigo em forma de sermão, Sermão von Guten Werken, Sermão das Boas Obras, em que se mostrava contrário à doutrina das boas obras, afirmando ser somente a fé a única a dar a salvação. Estava aí lançada uma das ideias principais adotadas pelas igrejas evangélicas, a salvação pela fé somente. Segundo esta crença, as boas obras só eram aceitas por Deus se fossem feitas por meio da fé, não como forma de purgação de pecados ou mera caridade. A fé faria, automaticamente, que o cristão fizesse boas obras. Ele defendeu também a Bíblia como única fonte de autoridade para o cristão, sendo esta crença outra grande base das igrejas evangélicas. Em 1520 Lutero contou com a adesão de grandes nobres como von Sickingen e Silvestre de Schaumburg e também com a adesão total de intelectuais conhecidos para sua causa, como Melanchthon, ou adesão parcial, como Erasmo de Roterdã. Lutero escreveu também o artigo A Nobreza Cristã da Nação Alemã, onde recomendava aos nobres que fizessem a reforma requerida por Deus, entendido a reforma que Lutero pregava. Interessante notar que Lutero começava a considerar suas ideias como vindas de Deus, embora condenasse este tipo de comportamento nos papas. Pela primeira vez também Lutero chamou o Papa de Anticristo. Lutero passou a condenar o celibato no clero, a exigir a reforma nas universidades, submetendo-as a um Estado tirando o controle da igreja de dentro delas, a afirmar a inutilidade das peregrinações, dos jejuns e das autoflagelações, rompendo completamente com suas crenças agostinianas, que inclusive tinham sido defendidas em parte em suas 95 teses, pedindo a extinção dos conventos e passando a pregar, de novo, que só o batismo e a Eucaristia eram sacramentos válidos, condenando como inúteis os outros 5 sacramentos, que compõem os 7 sacramentos da Igreja Católica, sendo estes: batismo, Eucaristia ou comunhão, crisma, reconciliação ou penitência, ordem sacerdotal, matrimônio e extrema-unção. Lutero só admitia como válidos os 2 primeiros, admitindo inclusive a crença de que Cristo aparecia com seu corpo no ato da Eucaristia. O matrimônio poderia ser feito pelo Estado, tirando os casamentos da Igreja. No fim de 1520 publica outro artigo, A Liberdade de um Cristão, afirmando que o cristão é livre, mas também prisioneiro, livre pela fé e preso pelo amor. Só Deus poderia comandar a vida do cristão, sendo os padres sem valor. O Papa advertiu Lutero de que ele seria excomungado ao menos que repudiasse 41 pontos de sua doutrina. Em resposta, Lutero enviou seu artigo A Liberdade de um Cristão ao Papa, afirmando que não se submete a nenhuma autoridade papal, só a Deus. O Papa Leão X excomungou Lutero e o expulsou de sua ordem, a dos Agostinhos. Em resposta, em 1521, ao receber a carta de excomunhão, Lutero se reuniu na frente de centenas de pessoas e rasgou, na frente de todos, a carta que o excomungava. Ele passou a se tornar mais radical ainda, incitando os nobres a tomarem as terras não só da igreja, mas também dos monastérios e a destruí-los financeiramente. Alguns poucos nobres já haviam tomado pequenas partes de terras da igreja antes, mas com a pregação destas ideias, muitos deles se tornaram aliados de Lutero. Finalmente o rei em pessoa, Carlos V, rei do Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico compreendia a Alemanha, a Áustria e o norte da Itália, e englobava estados autônomos como a Suíça e a Holanda. Um mapa do Sacro Império Romano Germânico está na página 130, e também, naquela época, rei da Espanha, pois era um dos netos de Fernando II de Aragão, convocou a Dieta de Worms para julgar o caso de Lutero. Pela primeira vez tanto Espanha quanto o Sacro Império tinham um rei em comum. Isso só foi possível porque Carlos V era filho de Joana de Castela, que havia tido um romance e se casado com o filho do rei do Sacro Império Romano Germânico, nascendo deste romance Carlos V em 1500. Este, em 1516, foi aclamado por alguns nobres espanhóis como herdeiro do trono, pois sua mãe, Joana de Castela, apresentava problemas mentais. Carlos V, com o apoio financeiro de banqueiros como os Fugger,
acabou tomando o poder na Espanha em 1516, sendo consagrado como Carlos I, rei da Espanha. Sua mãe, Joana, foi exilada em um castelo, para tomar posse do trono. Carlos, que não falava espanhol, pois fora criado nos Países Baixos pela sua tia, que era austríaca, foi à Espanha com uma comitiva de flamengos. Os flamengos são um povo que habita os Países Baixos e eram aliados de Carlos, e determinou como regente da Espanha o nobre Adriano de Utrecht. A comitiva flamenga comandou o país. Tudo isso ocorreu em 1517. O regente, no entanto, enfrentou a revolta dos comuneiros, iniciando um período de guerra civil na Espanha. As tropas imperiais espanholas derrotaram os comuneiros na Batalha de Vilalade, acabando com a revolta. O avô de Carlos, Maximiliano I da Áustria, rei do Sacro Império Romano Germânico, faleceu em 1519. O pai de Carlos, filho de Maximiliano I da Áustria, Felipe de Habsburgo, havia falecido em 1506. Carlos, rei da Espanha, foi eleito pelos nobres do Sacro Império Romano Germânico ainda em 1519 como imperador com o título de Carlos V. Assim, Carlos V ficou sendo rei da Espanha e também do Sacro Império Romano Germânico. Foi esse Carlos V quem convocou a Dieta de Worms, este nome em homenagem à cidade de Worms onde foi feita a dieta, em 1521 para julgar o caso de Lutero. Convocado pelo rei, Lutero não pôde recusar. Compareceu diante de Carlos V, que determinou que lhe abjurasse das suas ideias anticatólicas. Lutero tentou se defender, negando-se a assim proceder, e pedindo ao rei que fosse o líder da reforma. Carlos V recusou, pois simpatizava com o catolicismo. Lutero foi então obrigado a deixar a cidade de Worms, e a Dieta passou a tratar de outros assuntos. O fim da Dieta marcou o lançamento do Edito de Worms em maio de 1521, em que Lutero foi declarado bandido. O catolicismo vencia esta batalha, pois tinha ninguém menos que o próprio imperador a seu lado, embora uma boa parte da nobreza estivesse ainda do lado de Lutero. Ao retornar de Worms, no caminho, Lutero foi sequestrado por um grupo de homens a cavalo. Estes homens trabalhavam para Frederico, o sábio, e levaram Lutero ao castelo de Wartburg, onde lá permaneceu por um ano. Carlos V não pôde pegar Lutero ali, pois cada feudo, embora subordinado ao imperador, tinha leis próprias, seguindo o modelo feudal de produção, mas se Lutero saísse dali seria preso. Foi neste castelo que Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, imprimindo a tradução em 1522. Traduzido para o alemão, muitos nobres e estudantes podiam ler a Bíblia. As ideias de Lutero continuaram a ser comentadas em toda parte, gerando dissidências. Um grupo começou a se constituir na Alemanha, os Anabatistas, seita criada no fim de 1522 por 3 homens, Georg Blaurock, Conrad Grebel e Felix Manz. Os anabatistas pregavam que o batismo de bebês era um dos erros do catolicismo e que só adultos ou jovens poderiam ser batizados. A crença começou a se espalhar e os anabatistas começaram a se batizar entre si. Daí que entendemos o nome da seita, pois Ana significa de novo, publicamente, e a pregar abertamente a inutilidade do batismo de crianças. Lutero ensinava o batismo, do modo católico, em crianças também. Construíram sua primeira igreja perto da fronteira com a Suíça em 1525 e neste país a igreja se expandiu. Os anabatistas seriam uma das primeiras igrejas protestantes de muitas que surgiriam. Em 1522 Carlos V é pressionado por alguns nobres e deixar de considerar Lutero fora da lei. Este passou a ter permissão para circular na região do Sacro Império Romano Germânico, mas só ao norte do império, onde muitos nobres o apoiavam. Apesar da permissão, o imperador não adota nem apoia a reforma.